Olá, bem-vindos ao primeiro screencast de Axis 2010, da campanha Histórias da Vida Real com Office 2010. Sou Maurício Casemiro, entusiasta de Office Brasil, professor de informática e web designer. Aproveite essas videoaulas para aprender mais sobre o gerenciador de banco de dados Microsoft Axis e descubra os novos recursos e funcionalidades da versão 2010. Você que possui as versões de Office 2003 ou Office 2007, ou que ainda utiliza soluções alternativas como OpenOffice, avalie nossos screencasts e comprove os benefícios do Microsoft Office. Aproveitem as videoaulas e boa sorte! Temos em nossa agenda de hoje para o aplicativo Microsoft Access 2010 os itens Conceito de ferramenta para banco de dados, Introdução a banco de dados, Objetos de um banco de dados, Padronização entre aplicativos do Microsoft Office para Microsoft Office Access 2010, extensão de arquivo, mudança na extensão de arquivo de MDB para ACCDB, reestruturação da nomenclatura da extensão a partir da versão 2007. Modelos locais e modelos online de banco de dados, integração com Excel, importação e exportação de dados, está super integrado. Faixa de opções é novo, tá? No Excel, no Access 2010. E Access Services, os dados na web com SharePoint. Então, para falar aí de conceito de ferramenta, nós temos que entender qual que é a necessidade de um gerenciador de banco de dados, uma vez que nós já possuímos dentro da suite Office alguns aplicativos bastante voltados à área de negócios, como Excel para cálculos, para fórmulas, para funções, para gerar relatórios financeiros, como Word, como editor de texto avançado, com recursos de formatação, diagramação, tabulação, e recursos de imagem, de tabela, de Word Art, Clipart, Smart Art. Qual que é a necessidade de eu ter um Microsoft Access, de eu adquirir uma versão de Office com Microsoft Access? Eu tenho aqui um Smart Art montado em PowerPoint de uma empresa fictícia, empresa SA, onde nós temos aqui alguns departamentos, são 4 departamentos: administrativo, comercial, operacional e marketing. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de uma empresa bem simples, tá? Com 4 departamentos e alguns subdepartamentos. Isso é encontrado em algumas empresas. Eu procurei fazer o mais simples possível para que o entendimento básico do pessoal que está conhecendo a ferramenta Access, está começando a descobrir a ferramenta Access, possa compreender qual que é a importância dessa ferramenta. Então nós temos um departamento administrativo, 3 subdepartamentos, 3 equipes voltadas para esse departamento, que seriam as subequipes de financeiro, faturamento e jurídico. Dentro de comercial nós temos 2 equipes, a de compras e vendas. De operacional, dentro do departamento operacional, nós temos qualidade e expedição. E também nós temos um departamento de marketing aí que se integra com todos os outros departamentos. Nós podemos estar incluindo a ferramenta Axis em uma empresa com esse tipo de escopo, com essa estrutura, ou com uma estrutura diferente. Não precisa necessariamente a empresa ter esse número de departamentos ou um número de departamentos semelhante para poder estar adquirindo Axis. Se você tem um escopo maior, a sua empresa é uma empresa grande, é uma mega corporação, o Axis ele vai atender todas as suas necessidades, porque é uma ferramenta avançada de gerenciamento de banco de dados relacional. Se sua empresa é uma microempresa, uma empresa menor, e você quer adotar o Axis como ferramenta para trabalho, você também vai ter uma gama de possibilidades para você estar trabalhando com os seus dados, está gerando dados, arquivos, está correlacionando informações entre departamentos com o Microsoft Access, porque ele se integra ao pacote Office, se integra à sua rede corporativa e também agora à web. Então nós temos um exemplo bem prático aqui, onde cada departamento, para quem trabalha em escritório, aí, seja na área comercial, operacional, administrativa, que utiliza o pacote Office, que é a adoção das planilhas do Microsoft Excel. Imaginem vocês que nós temos uma empresa, uma filial que foi aberta aí da empresa SA, e os departamentos eles estão sendo montados. O pessoal de RH, tá vendo? Tem até mais um departamento aí que poderia ter colocado em administrativa, que é o RH, tá vendo? A empresa, se a gente pensar, a empresa já começa a crescer já. E começou a contratar pessoal, e aí os controles precisam ser feitos,
O financeiro que precisa começar a gerar os relatórios financeiros. Faturamento precisa ter os seus controles para faturamento de nota fiscal, entrada de material. Jurídico também precisa ter lá as suas cartas, seus documentos prontos já salvos no Microsoft Word, né? E além disso, um sistema de CRM, um sistema de acompanhamento de cliente, um sistema comercial já voltado para inserção e manutenção dos dados. O pessoal de marketing também tem que ter aí os seus controles, documentos Word, os seus controles de clientes, né? Os clientes que estão sendo captados, os clientes que têm grande potencial de compra. E o marketing vai estar agregando tudo isso e passando para o comercial, né? A base do departamento de marketing, quando envia para o comercial os clientes em potenciais, o comercial vai começar a trabalhar em cima daqueles clientes, né? E aí as vendas surgem a partir daí. Aí você já mexe com um subdepartamento do comercial. Olha só que interessante, como uma ação feita no departamento mexe com os subdepartamentos, e se você trabalha com aquilo no subdepartamento, seja ele qual for, ele tem que ter uma correlação. Isso também afeta o resultado de um outro subdepartamento da corporação em geral, né? E aí a empresa começa a funcionar, certo? Então aqui nós temos, por exemplo, no departamento financeiro algumas planilhas. Eu exemplifiquei 3 aqui, tá? É só demonstrativo, porque o financeiro ele precisa ter controle do que está sendo gasto, do que está sendo comprado, né? O que os funcionários gastam com alimentação, com material de escritório, o que a diretoria vai gastar com viagens de negócios, com estacionamento, com locomoção e tudo mais. Ele precisa ter todo esse registro, né? Faturamento precisa registrar todas as entradas de notas fiscais, o que está sendo comprado e o que está sendo vendido. Então olha só o comercial aí diretamente tendo contato com o faturamento. O faturamento está em administrativo, mas tudo que o comercial compra, as notas fiscais que chegam, passa pelo faturamento antes de entrar no estoque da empresa. Então o faturamento tem que ter os seus controles aí, né? Os seus relatórios gerados pelo Excel, suas planilhas, seus cálculos e seus controles. Então aqui, imaginem só que cada departamento, obviamente, vai ter sua planilha de Excel ou suas planilhas. Vendas vai ter bastante, né? Porque dependendo da quantidade de vendedores que existem, ou se existe um gerente de vendas ou supervisor, você vai ter um controle aí diretamente interligado com o marketing, onde você vai ter que ter o registro dos seus clientes, o registro dos seus fornecedores, né? O registro das vendas, o que foi feito, as ligações que foram efetuadas, os retornos dos clientes que foram efetivados e tudo mais. Setor de qualidade operacional, setor de expedição. Então olha só, a corporação já começa a acumular, de forma geral, no servidor de arquivos e nas máquinas, né, nas estações de trabalho, um grande número de informação. Dependendo da idade dessa empresa, do tempo dessa empresa, da quantidade de informação que ela está armazenando em seus arquivos de Word, de PowerPoint, de Excel, seus controles pessoais, esse fluxo de dados, essa quantidade de dados, ela se torna massiva, né? E se torna uma quantidade bem grande. Então você tem uma quantidade de dados massiva, né? Então, por marketing, aqui também coloquei alguns controlezinhos aqui para fechar a nossa empresa SA aqui. E aí, bacana, tá? Até aí nenhum problema. O Excel é uma ótima ferramenta. Para quem não viu aí o primeiro screencast, o primeiro e o segundo, né? Considero um A e um B, porque foram 2 screencasts Excel. Pode estar acessando aí o meu blog, ou tá indo na timeline dos vídeos, dos screencasts, que vocês vão encontrar o screencast de Excel. O primeiro screencast de Excel dessa parte básica aí. E aí o que acontece? Não vai ter nenhum problema de você ter esses controles na empresa, uma vez que o Excel tem ferramentas avançadas e consegue fazer controles extraordinários, onde você gera gráficos, gera resultados, trabalha com tabela dinâmica, e o retorno desses resultados é rápido. Mas olha o escopo dessa empresa. Essa empresa é considerada uma empresa pequena, né? Com departamentos aí bem reduzidos, bem enxutos. Se você tem uma mega corporação com diversos departamentos, diversos subdepartamentos, com mais de 300 funcionários, você tem muitos dados, que cada funcionário vai armazenar o seu controle, a sua planilha, né, que ele trabalha no dia a dia. E veja bem, cada colaborador
com cada um dos seus documentos e suas planilhas, vai estar armazenando e alimentando informação todos os dias naquele arquivo ou naqueles arquivos, né? Isso gera uma quantidade de dados tremenda, né? Você começa a ter uma dificuldade, dependendo da forma com que essa empresa trabalha, você começa a ter uma dificuldade para administrar toda essa informação. Uma vez que são muitas planilhas, são muitos dados, são muitos arquivos de pastas de Excel e também de documentos de Word, e se você faz correlação um com o outro, né, aí tem que ver como que fica essa árvore, né, porque forma-se uma árvore de informação aí, onde se um documento depende do outro, eu preciso que o faturamento libere a planilha de entrada de material de nota fiscal, para eu gerar um relatório do que tem no meu estoque e saber o que eu posso vender para o meu cliente lá no departamento de vendas, né? Eu tenho a possibilidade de fazer isso, mas dependendo do tamanho da corporação, isso já fica inviável, porque a quantidade de dados é massiva e aí para administrar isso fica mais difícil. Nós temos o Power Pivot, que é um aplicativo para Excel, onde ele estende a capacidade de trabalho do Excel. Vamos falar isso mais para frente em aulas mais avançadas de Excel, tá? Mas é uma ferramenta, o Power Pivot é uma ferramenta que vem justamente para atender essas empresas de grande porte, onde a informação de dados é massiva e você tem acesso à informação a todo momento de diversos lugares. Então ela estende a capacidade do Excel de várias formas. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela mais para frente, tá? Então isso aqui é uma situação de uma empresa de médio porte, digamos assim. Vamos pegar só um departamento. Eu peguei como exemplo aqui o departamento de vendas, tá? O que eu quero dizer para vocês que começa a se tornar inviável quando eu começo a adicionar muitos dados. Ora, quando eu estou começando uma planilha, ou quando eu estou começando um documento ou projeto, eu vou depender do departamento e do assunto, né, para poder esse documento ter um propósito, um motivo de ser criado. Então, um departamento de vendas, suponhamos que eu esteja montando a empresa agora, que eu esteja começando com a empresa agora, contratei os funcionários, nós estamos estabelecendo quais as ferramentas utilizar. Então pegamos aqui o Microsoft Excel 2010, já está começando a montar, está começando a formular aqui toda a estrutura de dados que virão a ser incorporados, alimentados na empresa. Então, primeiramente, no departamento de vendas, eu tenho um colaborador responsável por alimentar todos os clientes da empresa, tá? Isso é bem comum, toda empresa tem cliente, né? E aí, eu vou começar a montar os meus menus, né, que seriam minhas colunas, com o nome do cliente, data de nascimento, local de moradia, né, endereço, telefone para contato, e-mail, site, etc. Isso já é bem conhecido, né? Nós temos os campos aí para registrar as informações referentes aos clientes. E como que eu sei que isso está referente a cliente? Porque aqui embaixo nós temos a guia, ou seja, nós temos a planilha que vai estar que vai ser responsável por mostrar esse tipo de informação voltado a clientes. Lembra que nós aprendemos sobre linhas, colunas, células, planilhas e pastas de trabalho? Pasta de trabalho, só recordando aí para o pessoal que está assistindo desde o primeiro screencast de Excel 2010, o arquivo de Excel em si, tá? É quando nós temos um ícone, um arquivo XLS, XLSX ou com outras extensões na área de trabalho ou na pastinha lá de meus documentos. Esta é a pasta de trabalho do Excel. E dentro de um arquivo XLSX por padrão, um arquivo de pasta de trabalho do Excel, nós temos as planilhas, onde nós podemos separar os tipos de informações por categoria. Então aqui nós temos uma planilha nova, onde serão criados registros referentes a clientes. Só que em uma corporação, em um departamento de vendas, vamos falar do departamento de vendas aqui, eu não preciso apenas da informação do cliente para poder meu departamento funcionar como uma engrenagem. Eu não dependo só do registro dos meus clientes para poder vender. Se eu tiver só os dados dos meus clientes, eu vendo sim, só que eu vou vender o quê? Eu vou vender o que eu estou recebendo. E quem tem esse controle? Vendas também tem que ter esse controle. Que tipo de controle que é? É a segunda planilha, que geralmente é criada, tá? A planilha de produtos. Essa planilha de produtos vai cadastrar tudo que eu tenho no meu estoque. Se eu trabalho no varejo com confecção, eu vou ter lá, né, calça, camiseta, camisa, blusa, sapato, cinto, meia, cadastrado, registrado nas suas devidas categorias em uma planilha também, com suas quantidades, com suas propriedades, tá? E eu vou ter os produtos. Agora sim já está começando a ficar
mais completo, né, meu departamento de vendas. Se eu pegar o cliente lá, João da Silva, que mora no endereço tal, que tem o telefone tal, que tem determinado número de e-mail, e eu, através do departamento de marketing, que já me orientou que esse cliente é um cliente potencial para estar comprando meias sociais, eu vou aqui na minha outra planilha, só clicar na segunda abinha, vou na minha outra planilha de produtos e vou consultar qual a quantidade de meias sociais que eu tenho em meu estoque. Porque daí, eu como vendedor, responsável por esta planilha, por esta pasta do Excel do departamento de vendas, eu vou estar responsável por prever como que eu posso estar atendendo esse cliente. Ele pode estar comprando? Até quanto eu posso estar oferecendo para ele? Eu posso estar oferecendo uma grande quantidade, dependendo da minha oportunidade de vendas? E aí surge a oportunidade de vendas, né? Efetivamente. Para completar aqui, eu tenho que ter também os meus vendedores cadastrados. Veja, se eu sou um gerente de vendas, né, se eu sou um supervisor de vendas, o responsável pelo departamento, o encarregado, eu tenho que ter o controle dos meus vendedores. Até porque vendas, se eu trabalho com vendas, provavelmente eu teria uma meta. A empresa me dá uma meta, o departamento me dá uma meta, né, para ser atingida aí, uma meta mensal, uma meta semanal, que seja. Depende da forma de se trabalhar. E quem vai estar fazendo essa gestão de tudo isso vai ser o gerente de vendas, vai ser o coordenador de vendas, que seja, né, o responsável pelo departamento e pelos vendedores. Então ele vai cadastrar aqui devidamente o nome de cada vendedor, né, e referente a determinado mês, ele vai estar cadastrando também aqui, nesta planilha de vendas, qual que é a cota de cada vendedor, qual que é a meta, né? E ele pode gerar ainda mais uma coluna para poder estar separando e para poder estar mostrando no final do mês, quando chega dia 30, dia 31, efetivamente quanto cada vendedor realizou, quanto cada vendedor vendeu, né? E aí ele tem um percentual de atingimento, ele pode estar premiando os vendedores, ele pode estar fazendo uma campanha motivacional, está envolvendo a empresa. Olha só que bacana. Isso só no departamento de vendas, com um arquivo de pasta de trabalho de Excel e com apenas 3 planilhazinhas simples, eu já consigo ter todas essas ferramentas, né? Essa forma de trabalhar. Eu consigo ter tudo isso. E aí, turma, eu posso ter mais uma planilha aqui com as vendas efetivas. Ou eu coloco isso em uma coluna para poder comparar, referente aos vendedores, ou eu crio uma nova planilha só para as vendas, porque eu tenho que registrar o que eu estou vendendo. Isso é o mais importante. Vejam que se eu não registrar cada item que eu vendo na minha empresa, como que o departamento financeiro vai saber o que tem que ser pago? Como que o faturamento vai saber quais as notas fiscais que têm que ser geradas por cliente? Se essa nota fiscal é uma nota fiscal para dentro ou fora do estado? Qual que vai ser o CFOP, né, pessoal que trabalha com faturamento? Qual que vai ser a alíquota do ICMS, do IPI? Então uma planilha vai depender da outra. Olha só que importante e que interessante, né? Isso é uma corporação média, né, pessoal? Em uma corporação grande, uma mega corporação, olha aqui, ó, o meu ambiente como que fica. Planilhas e mais planilhas sendo criadas. Esgotou, ficou muito sobrecarregado para um funcionário fazer a gestão de todas essas planilhas, cria-se mais um arquivo do Excel. E aí você tem que contratar mais um funcionário ou você tem que sobrecarregar outro funcionário para tomar conta de 2 arquivos, duas pastas de trabalho do Excel com várias planilhas entre elas. Aí o bicho começa a pegar, a coisa começa a ficar feia, né? Porque daí a demanda aumenta e a ferramenta, na verdade, ela vai atender essa necessidade. Só que, dependendo da quantidade de informação, você começa a se perder, justamente porque ela não tem essa visão que o Microsoft Access tem de banco de dados, né? O que vem a ser, na verdade, o banco de dados? O Microsoft Access, por exemplo, ele é considerado um gerenciador de banco de dados, né? Através da ferramenta, nós podemos criar formas práticas e rápidas com sistemas de controles para grandes volumes de informação. Então o Access ele vai trabalhar não só com volumes de informação, mas com quantidade massiva de grandes volumes de informação. E a possibilidade da criação de botões para a execução de macros, por exemplo, que nós vamos ver mais para frente, permite que todos os usuários que trabalhem com Access, eles automatizem as tarefas e, consequentemente, pessoal, vai reduzir com certeza as tarefas necessárias para extrair informação desse banco de dados. Tá? Porque ele trabalha com módulos, com ferramentas dentro do arquivo de banco de dados do Access. Tá? O legal dele é que a interface, assim como a interface de qualquer aplicativo do Office, Excel,
PowerPoint, Word, Outlook, ele vai trabalhar com uma ribbon mais uma vez, ele vai trabalhar com a faixa de opções. Então a interface é totalmente simplificada, tá? E faz com que não seja necessário ter experiência em programação e tudo mais, você consegue estar mexendo com essa ferramenta facilmente, só ter um conhecimento sobre Microsoft Access. Olha aqui, partindo da premissa da equipe de vendas, né, que é uma equipe pequena, com 4 colaboradores, suponhamos que a primeira colaboradora ela seja responsável, isso aqui já está uma corporação, já está um departamento que são só os vendedores, tá? Aqui é uma equipe de vendas, vamos supor que tenha mais equipes. Então, a primeira colaboradora é responsável por inserir as informações brutas, né? Ela que vai inserir lá as vendas, ela que vai inserir os fornecedores, ela que vai inserir e alterar também, junto com o departamento de marketing, em parceria, as características dos clientes, né, as alterações, as atualizações dos dados dos clientes e tudo mais. O segundo colaborador vai ser responsável, aí, o segundo vendedor, por estar gerenciando todos os gráficos, né, todos os relatórios gráficos. Ele é como se fosse um encarregado, né, ele vai estar aí comparando os resultados, como que está o desempenho da equipe, né? Através de uma tabela dinâmica ou através de um gráfico de Excel, ele vai estar gerando todos os resultados, né? Como que nós estamos indo referente à nossa meta semanal, estamos com gap, né? Gap, para quem não sabe, é o saldo devedor, né? O pessoal que trabalha com meta aí conhece bastante. Qual que é o nosso saldo devedor, quanto que nós devemos ainda, quanto que falta para nós fecharmos a cota do mês ou para nós superarmos a nossa meta, não é isso? Então ele vai estar gerando esses gráficos para poder estar analisando o resultado e tomando decisões. A terceira colaboradora é responsável por criar modelos de Excel. Tá? O modelo de Excel, como eu expliquei em outras aulas, videoaulas de PowerPoint, modelos de PowerPoint e de Word, são modelos eles são feitos, né, e são gravados como modelo de Excel ou como modelo de Word. No caso de Excel, um modelo de Excel, para que não seja preciso fazer toda a estrutura do documento. Vejam, se eu quero montar uma tabela que tenha determinada formatação, cor de fundo, linha, borda, espessura e todos esses detalhes de formatação, se eu monto uma planilha e salvo como modelo, eu não preciso, uma vez que eu queira utilizar essa mesma formatação, eu não preciso estar criando novamente toda a estrutura. Eu apenas abro o meu modelo de Excel e aí, a partir daquele modelo, eu apenas insiro as informações que eu preciso, porque a estrutura já vai estar pronta. Essa terceira colaboradora, digamos que seja responsável por montar os modelos. Tá? E o que isso se traduz? Qual que é a necessidade disso? E o que isso vai mudar a minha vida dentro da empresa? Vai mudar em tempo, né, pessoal? Se você tem um modelo de Excel pronto, seja feito por um próprio colaborador que começou do zero, ou um modelo baixado do Microsoft Office.com, ou de um outro lugar, um modelo que você recebeu de alguém, você economiza um tempo absurdo em formatação, configuração de estrutura de tabela, né? E de fórmulas e tudo mais. Você pega aquele modelo pronto, só altera os dados que você precisa para personalizar a tua planilha dependendo da necessidade que você tem no momento, certo? Então essa colaboradora é responsável por agilizar o tempo da equipe, tá? Montando os modelos. E o quarto colaborador, suponhamos que é responsável por estar integrando todos os documentos. Ele é o responsável por estar colocando isso em um SkyDrive, por exemplo, para estar compartilhando. Vamos supor que a colaboradora número 1, que é a principal, parece-me aí pelo status que ela é um estilo de um gerente, né, de um encarregado, porque a principal função, que é realmente alimentar os dados em si, é a função da colaboradora número 1, essa que tem a planilha do Excel aí, esse primeiro ícone. Ela está viajando, está numa reunião de negócios, né, precisou ir para outra filial, para outra empresa, para oferecer um produto ou para resolver um problema com um cliente. E aí ela leva o notebook dela com as informações dela e as planilhas dela, certo? Só que ela precisa de um novo modelo, ou ela precisa, por exemplo, mostrar para o cliente um relatório gerado ou uma análise que o segundo colaborador fez. Ele não é o responsável por gerar os relatórios e os gráficos, ela precisa desse gráfico. E quem tem todos esses gráficos já prontos, configurados, é só mostrar para o cliente na viagem que ela está, é o colaborador número 2. O que vai acontecer? O colaborador número 4, olha só como um depende do outro, o colaborador número 4 vai ser solicitado a pegar esse arquivo de Excel com já tudo pronto, já com os relatórios feitos, com as análises,
com os gráficos gerados e está compartilhando, tá? Ele é o ShareMain, na verdade, né? Ele vai compartilhar, ele vai submeter a um drive virtual e vai compartilhar isso com a equipe, seja através da tecnologia SharePoint, tá? Se a empresa utiliza SharePoint, que é site colaborativo, ele vai ser o responsável por estar integrando os documentos de Excel no SharePoint da empresa, da corporação, ou também ele pode estar utilizando a plataforma Office SharePoint Workspace, que é o aplicativo para colaboração de documentos, né? Que tem aí integração com o Microsoft Office. Se todos os colaboradores possuem o SharePoint Workspace instalado na máquina, eles criam um espaço de trabalho. Vamos ter uma videoaula, um screencast só para SharePoint, tá? Essa ferramenta é super bacana. Então esse SharePoint ele vai criar um espaço de trabalho, onde eu vou adicionar os colaboradores, vou atribuir uma função para todos eles, e aí a partir daí todos vão ter acesso a qualquer documento que seja postado. Pois é, agora vem a melhor parte. Imaginem vocês que todo esse trabalho, toda essa estrutura, ela pode ser refeita de uma forma muito mais fácil, prática, onde vai economizar tempo, recurso e vai te dar um desempenho bem maior. É você usando o Microsoft Access 2010. Ele vai atender toda essa demanda de preenchimento, alimentação de informação, geração de relatórios, dados, modelos e compartilhamento dos dados da empresa através de uma única ferramenta dentro dos seus módulos. Então aqui nós temos a situação atual, né? A situação anterior, que é o quê? Uma empresa grande com dados massivos, onde gera-se muitos dados por dia, onde nós temos muitos colaboradores, muitos departamentos e muitos dados sendo gerados, né? Então as vendas são grandes, os dados gerados pelo departamento comercial vai ser grande, e os dados recebidos e processados pelo departamento financeiro e também pelo departamento, todos os departamentos eles se relacionam, né? Departamento financeiro e pelo faturamento, ele também vai gerar bastante arquivo, fluxo de dados, e essa é a situação. Muitas pastas, muitas planilhas, muitos dados percorrendo o servidor. Isso pode sobrecarregar o servidor dependendo da solução de servidor que a empresa tenha, né? O HD da máquina, né, pode ficar também sobrecarregado, e não só isso também, né? O problema maior é o colaborador se perder. Porque se você tem uma estrutura de hardware boa, você se despreocupa. Mas se você não tem uma equipe preparada, se você não tem a ferramenta adequada, você perde tempo e produtividade. Esse é o pior problema, né? Então, em contrapartida, para aplicações massivas, onde você tem a quantidade massiva de dados, muita informação andando a corporação toda e onde você precisa de recursos centralizados, você usa o Microsoft Access 2010. Essa parte aqui é uma introdução, na verdade, da próxima videoaula, onde nós entraremos de fato na ferramenta e conheceremos os seus recursos com as demos. Para entender melhor o banco de dados, ele não funciona apenas como um único arquivo. Lembra que eu comparei quando a gente fez, para quem assistiu a videoaula de Excel, screencast de Excel e de Word? Quando nós criamos um documento no Word, ele gera um único arquivo, e dentro desse arquivo nós começamos a inserir informação. Ele tem várias páginas, mas mesmo assim continua sendo um arquivo. Lembra que eu comparei o Excel, que ele trabalha de forma diferente, onde nós temos um arquivo de pasta de trabalho, e dentro desse arquivo nós temos a possibilidade de estar incluindo várias planilhas distintas? Pois é, o Access ele trabalha mais ou menos com esse conceito, tá? Ele é um arquivo de banco de dados, hoje com a extensão ACCDB, que é Access Database, e dentro de um arquivo de Access Database, um arquivo de Microsoft Access, nós temos os itens que compõem o banco de dados relacional, tá? Então nós temos aqui as tabelas, as consultas, os formulários, os relatórios, as macros e os módulos, tá? Para macros e módulos que estão no final, nós vamos ver isso em uma das últimas videoaulas de Access 2010, tá? Porque são recursos avançados. Macro ele vai trabalhar aí com a gravação de rotinas, e os módulos vai trabalhar aí com o VBA, tá? O Visual Basic, tá? Então é linha de código, é programação, já é bem avançado. Isso a gente vai ver só nas últimas videoaulas de Access 2010.
De início, vamos ver tabelas, consultas, formulários e relatórios, tá? Esses, pessoal, gravem bem o que eu vou falar para vocês, para quem não conhece a Axis ainda e está assistindo as videoaulas aí, está extraindo informação, está estudando bastante, são os objetos do banco de dados Axis, tá? Então, basicamente, isso aí é definição de Axis, tá, pessoal? Basicamente, o Axis ele é composto pelos objetos do banco de dados, tá? Sendo eles tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e módulos. Esses são os objetos do banco de dados Microsoft Axis, tá bom? Vou mostrar para vocês agora uma demo sobre o Microsoft Axis 2010. Então, para abrir o Axis, procedimento padrão, iniciar todos os programas, Microsoft Office, Microsoft Axis 2010. Uma outra forma já conhecida que eu sempre procuro explanar, pelo menos até o final dessas primeiras videoaulas que tem o caráter básico para informação para usuários básicos, né? Você digita no menu iniciar, no Search, Axis, ele vai te trazer a solução aqui em programas, na categoria programas. Vamos maximizar isso aqui. Esse papel de parede aqui, esse wallpaper, ele está disponível para os entusiastas, para quem é entusiasta de Office e está assistindo ao Screencast de Axis 2010, esse wallpaper aqui está disponível, tá, no Drive, no SkyDrive compartilhado do grupo, do Live Group do Entusiastas de Office 2010. É só baixar lá, está disponível. Então aqui está a interface do Axis, agora totalmente reformulado, tá? A Ribbon está presente no Axis 2010, então você tem total compatibilidade com todos os outros programas da suíte, tá? A identidade visual do Backstage está aqui, né? Então você consegue estar visualizando, tá identificando que é o Microsoft Axis, e você tem agora a Ribbon aqui para trabalhar ao seu favor, certo? Na primeira interface, na primeira página aqui, quando a gente abre o Axis, nós temos a possibilidade de criar um banco de dados em branco, tá? Você vai nomear. Então não é igual, por exemplo, a um documento de Word, onde você abre um arquivo, mexe e depois salva. Para você criar um banco de dados, primeiro você precisa nomear o arquivo, tá? Depois que você nomeia o arquivo e fala onde você quer salvar, onde esse arquivo vai ser encontrado, a partir daí você começa a trabalhar em cima do arquivo. Não há possibilidade de gerar informação e depois salvar, assim como nos outros aplicativos, tá? Aqui é primeiro preciso você nomear o arquivo, dar um nome ao arquivo do banco de dados, salvar em um local desejado, alterando aqui na pastinha, caso seja necessário você alterar para outro local que não o default, né, que não o padrão, que é meus documentos, a pasta Documents, certo? E a partir do momento que você cria o banco de dados, aí sim você começa a mexer no banco de dados, tá? Vamos criar aqui um banco de dados chamado HVR 2010, Histórias da Vida Real com Office 2010, só para poder identificar isso depois, tá? E nós vamos mexer com esse banco de dados aqui ao longo dos nossos screencasts de Axis, tá bom? Vamos criar isso aqui, pessoal, mudar a pastinha, ele salvaria por padrão, por default, na pasta Documents, né? Na pasta Meus Documentos. Vamos salvar isso na área de trabalho, certo? E aqui em tipo, na janela de salvamento, novo banco de dados do Axis, você tem a opção de banco de dados do Microsoft Axis 2007, porque essa versão de arquivo, ela é compatível com o Axis 2007, uma vez que a partir do Axis 2007 a nomenclatura de extensão do arquivo mudou. O que eu quero dizer para vocês? Até o Axis 2003, a extensão de arquivo era MDB, Microsoft Database, ou seja, banco de dados Microsoft, para poder exemplificar arquivos do Microsoft Axis 2003. A partir de 2007 isso mudou, tá? A nomenclatura, ele não só incorporou XML no seu código, assim como os outros, né, que de doc passou para docx, de XLS para XLSX, de PPT para PPTX, como ele mudou a estrutura realmente da nomenclatura, tá? De MDB para ACCDB, certo? Então, se eu salvar aqui um banco de dados do Microsoft Axis 2007, dizendo que é compatível com o Axis 2007, na área de trabalho, que eu já escolhi o local aqui,
Visualizamos agora um ícone padrão. Cadê? Salvou? Criar, né? Temos que clicar em criar, senão ele não vai criar o banco de dados. Certo. Aqui, ó. Ele já salvou o arquivo padrão no formato do banco de dados do Microsoft Access 2007 e 2010. E aí, de repente, você se depara com a sua empresa trabalhando com Excel, daquela forma como nós mostramos no PowerPoint, na apresentação inicial desse screencast. E aí você fala, eu quero adotar o Access, eu tinha o Office Professional ou Office Professional Plus. Lembrando aí que o Access ele faz parte dessas duas versões de Office, para quem quer adquirir a ferramenta, adquira o Office Professional ou o Office Professional Plus, ele vai vir aí, né? O Enterprise também ele vai vir aí como aplicativo pertencente à suíte. E aí a pessoa, você de repente se depara com a visão da sua empresa ou a situação com que ela se encontra no momento e quer migrar a sua plataforma para Access, né? Migrar todos os seus dados, planilhas e relatórios e tudo mais. E nesse caso você tem que importar. Tá? Não há problema, porque nós temos aqui em ferramentas de dados externos a possibilidade de estar migrando isso para dentro do Access. Tá? Eu vou abrir aqui um banco de dados para poder essas ferramentas ficarem ativas. Criamos uma tabela aqui, salvamos. Vamos chamar de tabela 1, depois a gente exclui, só para ficar ativo aqui os nossos campos da guia da faixa de opções. Vamos aqui na guia ferramenta de banco de dados, ou melhor, na guia dados externos, e aqui nós temos as opções nos grupos de opções, importar e vincular, exportar e coletar dados. Eu tenho a possibilidade de importar documentos, arquivos já salvos, né? Objetos, tabelas, formulários já salvos em algum local. Eu tenho a possibilidade de importar isso aqui do Excel para o Access, tá? Importar dados de um arquivo Microsoft Excel ou estabelecer vínculo com esses dados. Então eu posso transferir todos os dados da minha plataforma que estão com base no Excel em alguma planilha, nas minhas estações de trabalho, nos departamentos da minha empresa, para o Access e começar a estruturar esse banco de dados para que ele fique pronto, tá? Não preciso inserir manualmente dado a dado, eu posso fazer isso a partir de uma planilha, eu vou economizar muito tempo, tá? Ou eu posso também trazer de um outro banco de dados. Se já tem um outro banco de dados, quero começar a reformular um banco de dados novo, tá? Aproveitar um banco de dados, aproveitar uma planilha, eu posso fazer isso com o Access 2010, tá? Ou um banco de dados ODBC. O que ele fala aqui? Importar dados de um banco de dados ODBC com SQL Server, tá? Que também é um banco de dados profissional. Para quem usa server aí, servidor na empresa e tem o SQL Server, Microsoft SQL Server na versão atualmente 2008 R2, ou estabelecer um vínculo com esses dados. Você pode também importar para o Access, tá? Importar arquivos de um arquivo de textos, de um arquivo XML ou de outros tipos de arquivos, tá bom? Listas de SharePoint para quem tem dados salvos no SharePoint, tá? Serviços de dados, documentos HTML, tá? Planilhas HTML, você pode estar importando isso para Access também. Pastas de Outlook, você pode vincular os dados, olha só que interessante, com Outlook, gente. Tá? E arquivos do DBase, tá? Que também é banco de dados. Então aqui você economiza muito tempo quando você aproveita as suas planilhas de Excel ou de bancos de dados existentes, em que você não mexe mais, para trazer as informações sem precisar ter o retrabalho de digitar novamente tudo desde o zero. Você aproveita as informações e economiza tempo. Ou você vincula de início, a princípio, a sua solução Excel para a sua solução Access. Quando você vincula, por exemplo, uma planilha de Excel a uma tabela de Access, tudo que você altera na planilha Excel vem para Access. Tá? Então eles trabalham em conjunto. Uma vez excluída, deletada a planilha, você vai ter um erro no seu Microsoft Access, porque você vai ter um vínculo. Tá? Então o importante é você importar a planilha e começar a trabalhar a partir do Access. Depois que você importou a planilha, configurou corretamente a sua tabela, você começa a trabalhar com a tabela do Access e aí você deixa o Excel para outras aplicações, para outros trabalhos, certo? Então olha aqui, ó, bastante ferramenta para você estar importando dentro do grupo importar e vincular. E você pode estar exportando isso depois também, tá? Sem problema nenhum, exportando para Excel, para arquivo de texto, XML, PDF, tá bom? Ou coletar dados a partir de e-mails, né? Anexos de e-mails, tá? Interessante, né? Então tá aqui a ribbon pessoal do Access, nós temos a página inicial, a guia criar,
que é que nós mais vamos utilizar. Olha aqui, ó, macros, códigos e módulos é o último screencast que a gente vai ter, tá? Por isso que eu falei para vocês que eu vou deixar por último, que é o mais avançado. A parte de dados externos, ferramentas de banco de dados, tá? Essas ferramentas são avançadíssimas também, a gente vai ver sobre elas também. Aqui é um plugin. Aqui, sobre como nós estamos em uma tabela, lembra que eu falei para vocês, em Word, em Excel, na guia de contexto. Então aqui, isso aqui é uma guia de contexto. Por que ela apareceu ferramenta de tabela? Porque eu estou trabalhando com a tabela. Eu não acabei de criar uma tabela com o nome de tabela 1. Então tá aqui, apareceu a minha guia contextual ferramentas de tabela e as subguias campo e tabela, tá? Vamos fechar esse banco de dados. E finalizar aqui, pessoal, com a última parte, que é a parte de Service Access, né? Na verdade, eu vou abrir o banco de dados de novo, porque essa opção não é habilitada. Então, aqui na parte salvar e publicar, olha aqui que interessante. Eu tenho a opção agora, pessoal, no Access 2010, a opção de publicar isso aqui no serviço online, no serviço de Access Services, tá? Olha aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Compartilhar banco de dados com a sua equipe, seus amigos ou sua organização usando o Access Services e o SharePoint. Agora, não só tabelas de Excel, documentos do Microsoft Word, mas também bancos de dados relacionais completos eu posso estar compartilhando no meu SharePoint. Isso é muito bom, porque através da minha plataforma online, a minha equipe consegue estar integrada e consegue ter acesso aos dados da corporação. Eu atualizo no meu Access, isso sincroniza com o SharePoint e a minha equipe tem acesso. Tá? Para quem tiver a credencial corretamente configurada, né, quem puder acessar o que, vai poder estar acessando os dados a partir do serviço de Access Services no SharePoint. Tá? Então aqui você tem um verificador de compatibilidade, onde ele verifica se a sua plataforma SharePoint está compatível com os dados no banco de dados contidos, tá? E uma vez verificado, ele habilita a opção de publicar. Você publica a URL do SharePoint, o nome do site, e isso vai começar a ser integrado referente ao banco de dados, tá? Nesse caso, esse banco de dados que nós estamos trabalhando. Tudo bem? Bom, pessoal, de início é isso. Espero que tenham gostado, aprendido um pouco. Pessoal que não tem muita base de Access aí, está aprendendo conosco, está estudando conosco aí. Espero que tenham aprendido e gostado desse primeiro screencast de Access, tá? Nós temos o último screencast dessas primeiras postagens da campanha Histórias da Vida Real com Office 2010, que é o screencast de Publisher 2010. Este será o último screencast dessa primeira parte, tá? E a partir do mês que vem, setembro, outubro, a partir de outubro estarão sendo postados já os segundos screencasts, tá bom? Os segundos screencasts, na mesma ordem, tá? Primeiro de Excel, depois o de Word, e aí nós vamos entrar definitivamente na ferramenta e vamos começar a utilizar os recursos, tá? Então essa primeira parte foi introdutória, para conhecer a ferramenta, a plataforma como um todo, as novidades, certo? Da Suite 2010, e a partir dos segundos screencasts para os aplicativos, dentro dessa campanha de Histórias da Vida Real, nós vamos entrar no aplicativo e aprender sobre eles efetivamente, tá? Então aguardem aí, o de Publisher tá para sair, assim que sair eu vou publicar no meu blog, tá? mcssc.wordpress.com ou na timeline dos vídeos postados na internet, vocês podem estar acessando também. Para quem é entusiasta de Office e está assistindo, vai estar no grupo, eu sempre posto lá no Live Group, assim que eu lanço um screencast. Obrigado por prestigiar aí o screencast de Access, aguardo vocês no screencast de Publisher 2010 e nos próximos que virão também. É isso aí, muito obrigado e até mais. Para quem tiver dúvidas aí sobre recursos específicos de Access, está tendo problema com alguma função, alguma ferramenta, pode estar acessando o site do Microsoft Answers, www.answers.microsoft.com/pt-br, e está acessando aí o fórum de Office e da ferramenta Access, e lá vai ter o pessoal para poder ajudar aí nas dúvidas, tá? Sobre Access, não só sobre Access, mas sobre todos os aplicativos Office e também sobre o Windows, Internet Explorer e o antivírus Microsoft, certo? Para quem quiser participar aí do fórum, ele é bastante colaborativo, tem um grande número de pessoas lá ajudando, então façam suas perguntas
e com certeza elas serão respondidas. Tá? Para quem quiser entrar em contato comigo, tá o meu e-mail aí embaixo, contato@visionsharetecnologia.com. E para quem quiser acessar o blog para poder baixar os outros, assistir os outros screencasts, as outras videoaulas sobre a campanha Histórias da Vida Real com Office 2010, também pode estar acessando, é mcssc/wordpress.com. E aí vocês vão ter todos os screencasts lá. É isso aí, pessoal. Obrigado.